Pronto. Certo. Boa noite, eu sou Ana Beatriz, eu sou a atual presidente da LACARDIO, que é a Liga Acadêmica de Cardiologia da Universidade Selma, de São Luís do Campo Renascença. E a LACARDIO, ela foi criada em 2016, e nesse semestre a gente iniciou essa parceria com a SBC, que é a Sociedade Brasileira de Cardiologia do Maranhão, e a gente está esperando que prospere por vários anos ainda, e continuamos com essas aulas mensais, da forma como a gente está organizando. Em nossa primeira aula aberta, não podia ser diferente, a gente trouxe o Dr. Mauro, né, que ele é o atual presidente da SBC do Maranhão. E o Dr. Mauro, ele é cardiologista, intervencionista, especialista em cardiologia pela SBC-AMB, membro titular da Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista. De antemão, a LACARDIO agradece imensamente por o senhor ter aceitado esse convite, por estar aqui. E agora, para as pessoas que estão presentes, qualquer dúvida, vocês coloquem no chat ou no Questions and Answers, que tem aqui, QIA. Que aí a gente vai, quando terminar, a gente vai perguntar para o Dr. Mauro. Dr. Mauro, o senhor pode ficar à vontade. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui compartilhando esse momento com vocês. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, Secção Maranhão, tem interesse em desenvolver a cardiologia e nada mais importante do que divulgar isso para os novos médicos, né? Então, assim, a sociedade está aberta a essa parceria. Vamos tentar, dentro do possível das agendas dos colegas, fazer com que a gente possa, né, cada vez mais ajudar na divulgação do conhecimento. O tema que me coube essa noite foi um tema extremamente interessante e eu acho assim importante até por uma visão para o estudante de medicina, a gente fazer alguns comentários que são pertinentes para o entendimento da dor torácica. Então, eu vou iniciar aqui a minha apresentação. Deixa eu só voltar aqui. Então, o tema que me coube foi dor torácica cardíaca. Antes da gente entrar especificamente no tema, é importante a gente caracterizar qual será o objetivo nosso hoje para expor para vocês, como estudantes. Que vocês, ao final dessa apresentação, consigam diferenciar os tipos de dor torácica, bem como reconhecer a importância do quadro de dor torácica na prática clínica, compreender a importância do diagnóstico precoce das afecções que cursam com dor torácica e da importância das unidades de dor torácica nas emergências, nas unidades de emergência. E muito importante, conhecer as patologias que cursam com dor torácica e que estão associadas com risco iminente de morte. O que seria dor? A definição de dor da International Association of Study of Pain, ela define a dor como uma desagradável experiência sensorial e emocional associada a uma lesão tecidual já existente ou em potencial existência. A dor, ela varia de indivíduo para indivíduo. Então, o limiar da dor é diferente para cada indivíduo. Isso é importante a gente saber. Por que sentimos dor? A dor é um mecanismo básico de defesa do organismo. Ela estimula a retirada de um objeto que está te afligindo, ensina o organismo a evitar tais objetos ou tais agressões e impõe limite ao corpo. Então, a dor é um mecanismo de defesa. Toda vez que sentimos dor, é porque está acontecendo alguma coisa de errado com o organismo. Isso é muito importante porque a gente precisa valorizar a dor.
Quais são os mecanismos envolvidos na dor? São múltiplos, desde mecanismos através de substâncias, serotonina, bradicinina, histamina, adenosina, envolve o neocórtex, o tálamo, a medula, o sistema nervoso simpático. Então, a dor ela tem vários mecanismos. O que é importante quando você está diante de um paciente com dor? Quais são as questões que nós precisamos nos ater? Quando você estuda semiologia, você aprende que existem 10 características que são levadas em consideração na sua anamnese que você deve ter em mente na avaliação da dor. A primeira é a localização. A segunda é a irradiação da dor. A terceira, qualidade ou caráter dessa dor, intensidade da dor, duração, como ela evolui, se ela tem relação com alguma função orgânica, quais são os seus fatores desencadeantes ou agravantes, quais são os seus fatores atenuantes e se existem manifestações concomitantes à dor. Por que isso é importante? Porque, às vezes, somente com a anamnese, em algumas situações, você consegue fazer o diagnóstico clínico, avaliando esses parâmetros. Localização. Por que é importante a gente saber a localização? Porque a localização direciona para o diagnóstico. Se aquele indivíduo diz para você que ele está com uma dor torácica, você, obviamente, já foca em determinados diagnósticos. A irradiação. É importante saber para qual é o trajeto da raiz nervosa essa dor leva. Se irradia para o membro superior esquerdo, se irradia para o membro superior direito, se irradia para o dorso, se irradia para a região cervical. Tudo isso é importante na análise da dor. Outro ponto importante é a qualidade ou o caráter da dor. Se essa dor é latejante ou pulsátil, em queimação, constrictiva, em aperto, pontada, tudo isso nos ajuda no diagnóstico. A intensidade dessa dor, ela é leve, moderada, importante, é uma dor excruciante, uma dor intensa, mas isso varia, como eu falei anteriormente, varia de acordo com o indivíduo. A duração da dor é uma duração aguda de poucos minutos, poucas horas, ou é uma duração crônica de semanas, meses? A evolução, ela é de início súbito ou ela apareceu de maneira lenta, insidiosa? Quanto tempo da dor decorreu do início até o momento que você atende esse paciente? Então, tudo isso são características que se deve se levar em consideração no diagnóstico da dor. A relação com funções orgânicas. Se a localização da dor tem relação com algum órgão ou estrutura situado próximo da área da dor. Fatores desencadeantes, aqueles que estimulam ou pioram a dor. Fatores atenuantes, aqueles que aliviam a dor. Uso, por exemplo, de medicamentos, posição. E, finalmente, se existem manifestações concomitantes, que são, geralmente, manifestações do sistema nervoso autônomo, sudorese, palidez, mal-estar, náusea, vômitos, taquicardia. Todos são fatores que são levados em consideração para o diagnóstico etiológico de uma dor. Dito isso, nós vamos entrar especificamente no tema dor torácica. Por que é importante conhecer e entender a dor torácica? A dor torácica é um dos problemas mais comuns na clínica médica
e uma das causas mais prevalentes de internação hospitalar. Nos Estados Unidos, de 3 a 6 milhões de atendimentos por ano de dor no peito acontecem em serviço de emergência. Desses, de 5 a 10% desses dos pacientes que internam em atendimento de emergência são devidos à dor torácica, ou seja, de 300 a 600 mil pacientes ano. Destes 5 a 10%, em torno de 20 a 35% apresentam a causa mais prevalente de dor torácica, que é a síndrome coronariana aguda. Desses pacientes que se apresentam na emergência com dor torácica, de 10 a 15% apresentam infarto. De 2 a 5% são liberados erroneamente sem diagnóstico. E isso é muito importante, porque dos pacientes que você atende na emergência com dor torácica e você não reconhece a gravidade do quadro, desses 2 a 5%, em torno de 25% morrem. Em virtude disso, em 1982, foi instituído os protocolos de unidade de dor torácica, com o objetivo de melhorar esse atendimento. Como é que nós fazemos o diagnóstico? O diagnóstico clínico, ele baseia-se nos sintomas, nos sinais físicos, nas alterações laboratoriais, nos distúrbios fisiológicos, e aí você faz o diagnóstico etiológico. Então, é importante, quando você aborda um paciente com dor torácica, que você tenha essa noção. E caracterize a dor torácica de acordo com aquelas 10 características: irradiação, intensidade, fatores de melhora e piora, fatores relacionados ao tempo, duração, frequência, recorrência, relação com o ciclo circadiano, dia, noite, e sintomas e sinais associados. Por que isso é importante? Porque quando você está diante de um paciente com dor torácica na unidade de emergência, se você fizer uma boa anamnese, você consegue, na grande maioria das vezes, diagnosticar o problema do paciente, levando em consideração todos esses critérios que eu falei agora. Simplesmente só com anamnese, sem nenhum exame clínico complementar. Por que eu falei isso? Porque a dor torácica, ela pode ser classificada. Existem duas classificações. Uma classificação mais simples, que você, quando você leva em consideração a possibilidade desse doente ter uma dor cardíaca coronariana, você caracteriza esse paciente como tendo uma dor típica ou uma dor atípica. Qual seria, então, as características da dor torácica típica? Uma dor em constricção, compressão, queimação, tipo peso, localizada no reto externo, ombro esquerdo, pescoço, irradiando para o ombro esquerdo, pescoço, face e até mesmo dentes. Em alguns casos, para a região interescapular e até mesmo epigástrica. E desencadeada por estresse físico e emocional, refeições copiosas e exercício. A dor atípica, ela tem uma característica diferente, é enfacada, agulhada, pontada, piora ao respirar, é uma dor aguda, geralmente envolve o ombro direito e o hemitórax direito e desencadeia o repouso. Essas duas características diferem uma dor típica de doença coronariana
e uma dor atípica de doença coronariana. Isso não afasta a presença da doença coronariana, mas você consegue, na grande maioria das vezes, triar esse paciente de uma maneira mais otimizada. A outra classificação que nós temos é a classificação proposta pelo estudo Cass, que foi publicado em 1981, que ele avaliou 4 tipos diferentes de dor torácica. A dor tipo A, aquela que é definitivamente anginosa, que apresenta as características que dão certeza do diagnóstico da síndrome coronariana aguda, independente dos resultados dos exames complementares. Veja bem, essa dor é uma dor típica, é uma dor clássica, é a dor descrita há 200 anos atrás, que corresponde à dor retroesternal, precipitada pelo esforço, que se irradia para ombro, mandíbula ou face interna dos braços, podendo ser ambos, com duração de alguns minutos e aliviada em repouso ou com nitrato sublingual em menos de 10 minutos. Quando você está diante de um paciente com uma dor torácica e que você, na sua anamnese, você consegue caracterizar essa dor, você classifica esse paciente como tendo uma dor definitivamente anginosa. A dor tipo B é uma dor provavelmente anginosa. As características fazem da síndrome coronariana a principal hipótese, porém, nós precisamos de exames complementares. Seriam, então, elas têm a maioria dessas características, mas não todas. A dor tipo C é aquela dor provavelmente não anginosa. Seria, então, aquela que as características não fazem a síndrome como a principal hipótese, porém, também precisamos de exames complementares para excluí-la. São tipos de dor que têm poucas características da dor definitivamente anginosa, é uma dor atípica, com sintomas tipo equivalente anginoso, que você não consegue caracterizar como sendo definitivamente anginosa. E a tipo D, que seria aquela dor definitivamente não anginosa, ou seja, que não tem nenhuma característica típica de síndrome coronariana aguda. Essa dor, a grande maioria das vezes, você, pela entrevista, pela anamnese, você consegue caracterizar esse indivíduo como de baixo risco e acaba liberando da emergência. Então, é importante a gente ter esse conhecimento para que, diante de um paciente com dor torácica, você consiga classificá-lo, porque o nosso objetivo do paciente com dor torácica, como nós vamos ver agora, é que ele, quando chegue numa unidade de emergência, ele tenha o tratamento no tempo adequado, identificado de maneira adequada, ele possa ser internado, ter uma internação necessária, não desnecessária, para que ele não tenha o risco de evoluir, de ter uma afecção grave e ser dispensado da emergência. Quais são as causas cardiovasculares de dor torácica? A primeira, como eu coloquei agora há pouco, é a doença coronária, seguida da doença valva aórtica, das cardiomiopatias, hipertrófica e dilatada, pericardite, dissecção e aneurisma de aorta, prolapso da válvula mitral, tromboembolismo pulmonar e hipertensão pulmonar. Mas existem outras causas de dor torácica. Causas gastrointestinais, principalmente do esôfago, esofagite, espasmo esofágico, hérnia de hiato, úlcera péptica, gastrite, colecistite. Causas neuromusculares, as costocondrites, que é a síndrome de Tietze, dor na parede do tórax por
osteomuscular, radiculites, artropatias, dores torácicas, pneumotórax, pleurites, mediastinites, metástase pulmonar e a dor psicogênica. Então, diante de um paciente com dor torácica, você tem que pensar nessas possibilidades, nas principais causas cardiológicas e no diagnóstico diferencial. Mas o mais importante é você, diante de um paciente com dor torácica, procurar afastar as doenças que podem ser potencialmente fatais, que são basicamente essas 4. E eu vou tentar passar para vocês, de uma maneira didática, cada uma delas. Vamos lá. Vamos falar primeiro do tromboembolismo pulmonar. O tromboembolismo pulmonar é uma afecção extremamente grave que consiste na obstrução, na formação de um trombo em veias periféricas que migram através do coração direito, passam pela artéria pulmonar e obstruem os vasos pulmonares. Esses êmbolos, quando acometem mais de 60% da circulação pulmonar, desenvolvem um quadro que a gente chama de cor pulmonar agudo, que leva à morte súbita. A apresentação clínica do tromboembolismo pulmonar varia de acordo com a quantidade desses trombos. Então, você pode ter um espectro de apresentação clínica desde uma dor torácica tipo pleurítica, seguido de hemoptose, até uma apresentação de morte súbita, no caso de um êmbolo, uma embolia maciça, obstruindo as artérias pulmonares. Portanto, os sintomas do tromboembolismo pulmonar, ele vai variar de acordo com a quantidade de êmbolos. Geralmente, o indivíduo apresenta-se na emergência com quadro de espineia súbita, aperto no peito e uma sensação de angústia, com sudorese fria, palidez cutânea mucosa, manifestações do sistema nervoso autônomo. A dor torácica tipo pleurítica, que piora com a respiração, hemoptise pode acontecer e, dependendo da gravidade, taquicardia, cianose e sinais de cor pulmonar agudo. A embolia pulmonar ela é ocasionada por, geralmente, trombos formados nas veias das pernas em pacientes submetidos recentemente a cirurgias ginecológicas, ortopédicas ou urológicas e em situações de imobilização prolongada e, mais recentemente, com o Covid. O que leva à formação do trombo é a associação de imobilização, lesão vascular e travou. Enfim. Vamos lá. Como é que a gente caracteriza, então, que esse indivíduo tem embolia pulmonar? Existem alguns scores que você faz na sala de emergência e que, dependendo da probabilidade pré-teste, você caracteriza esse indivíduo como tendo embolia pulmonar ou não. Então, paciente que chega na emergência com sinais e sintomas de trombose venosa profunda, a embolia pulmonar é o diagnóstico que parece ser mais correto. Paciente que foi submetido à cirurgia ou tem repouso no leito por mais de 3 dias nas últimas 4 semanas, passado de TEP e de tromboembolismo pulmonar e de TVP, paciente que chega com uma frequência cardíaca taquicárdico, hemoptise, paciente oncológico. Então, você soma isso aqui
Se você tem mais de 6, você tem uma probabilidade pré-teste aumentada. Por que é importante isso? Porque, como eu expliquei anteriormente, às vezes os sinais e sintomas não são tão evidentes. Então, você precisa fazer essa avaliação, esses scores, para avaliar a probabilidade pré-teste, para definir o diagnóstico e o tratamento. Aqui nós temos o eletro típico do tromboembolismo pulmonar, que você vê em D1, você vê a onda S, e você vê em D3 a onda Q. Então, quando você tem um eixo desviado para a direita, então você vê nitidamente um RS em D1 e uma onda Q em D3 no paciente que tem um distúrbio de condução pelo ramo direito, desvio do eixo para a direita, naquele indivíduo que tem dispneia súbita, taquipneia, hemoptise, cianose, você tem que desconfiar de embolia pulmonar. E aqui é a forma de apresentação mais comum. É um indivíduo que tem uma trombose venosa profunda, geralmente é unilateral, e que faz uma embolia pulmonar, que vocês podem observar uma tomografia mostrando aqui a imagem da artéria pulmonar ocupada, uma imagem negativa de trombo. Você teria que ver uma imagem assim, toda branquinha, mas o trombo está ocupando aqui praticamente toda a artéria pulmonar. O diagnóstico ele é feito pelo eletro e principalmente pelo eco. O ecocardiograma mostra exatamente o grau de repercussão dessa embolia pulmonar. Aqui nós temos o corte apical 4 câmaras, onde você vê o ato esquerdo, o ventrículo direito e o ato direito. O que acontece na embolia pulmonar? Você tem uma sobrecarga aguda de pressão sobre o ventrículo direito, então ele dilata. Então você tem aqui um ventrículo direito dilatado, tanto o ventrículo direito quanto o ato direito. Isso é característico da embolia pulmonar. E aqui, novamente, para ficar bem claro para vocês, o diagnóstico etiológico, a gente usa a tomografia, que você observa aqui o trombo na artéria pulmonar direita e o outro trombo na artéria pulmonar esquerda. Como, então, a gente maneja o tromboembolismo pulmonar? Se esse paciente tem dispneia, dor no peito, hipotensão sem nenhuma outra causa aparente, e ele tem uma probabilidade pré-teste, uma probabilidade clínica de ter o tromboembolismo pulmonar, você avalia a hemodinâmica dele. Se ele está hemodinamicamente estável, ou seja, tem pressão boa e não está em choque, ele tem uma probabilidade pequena de ter embolia pulmonar, você dosa o dedímero. Se esse dedímero for normal, você exclui a embolia pulmonar. Se esse dedímero for elevado, você submete esse paciente a uma tomografia para fazer o diagnóstico etiológico. Da mesma maneira, se esse paciente está hemodinamicamente estável, tem uma probabilidade clínica alta de ter TEP, você imediatamente encaminha esse paciente para a tomografia e faz o diagnóstico ou exclui o diagnóstico. Por outro lado, se você está na sala de emergência, esse indivíduo chega com quadro clínico suspeito de tromboembolismo pulmonar e ele está hemodinamicamente instável, porém não é um indivíduo que está em choque grave, você pode avaliar ele com uma tomografia. Se a tomografia não estiver disponível, você encaminha esse paciente para o eco transtorácico ou transesofágico, que vai mostrar aquilo que eu mostrei agora há pouco, que é a disfunção do ventrículo direito, e aí você vai confirmar o embolismo pulmonar sem necessariamente passar pela tomografia. Tá certo? Outra patologia que cursa com dor torácica e que é muito importante que vocês saibam é o pneumotórax hipertensivo.
Quais são os sinais e sintomas do pneumotórax hipertensivo? A dor torácica súbita, é uma dispneia progressiva e súbita com cianose, taquipneia, palidez cutânea mucosa e sudorese. Você não ausculta no muro vesicular, no hemitóris comprometido, timpanismo aumentado do tórax, diminuição do frêmio tórax vocal. Então, todos a semiologia aqui presente. É muito comum em tabagistas, em pacientes que têm enfisema pulmonar. Pode acontecer em indivíduos jovens longilíneos e indivíduos que têm história de asma prévia. O diagnóstico é a radiografia de tórax, onde vocês observam aqui o colabamento do pulmão direito e desvio do mediastino para o lado contralateral. É isso que provoca a instabilidade hemodinâmica, porque você comprime a drenagem venosa, você comprime as cavas. Então, é uma afecção grave, importante e que leva à morte. E precisa ser reconhecida rapidamente, porque isso exige um tratamento rápido e precoce. Aqui, novamente, para mostrar o pulmão todo colabado, tá certo? E a tomografia mostrando o pulmão colabado aqui. O tratamento é você fazer uma punção do tórax. A outra afecção também, que é muito importante que se conheça na sala de emergência, é a dissecção aórtica aguda. É uma entidade extremamente grave, apresenta uma dor torácica de início súbito e de forte intensidade, persistente. Ela é normalmente relatada como a dor enrasgando, ela irradia para o dorso, região interescapular e abdômen. Ela vem associada com muitos sintomas autonômicos. Sudorese profusa, palidez cutânea mucosa, extremidades frias, que é uma dor muito intensa. Em alguns casos, pode cursar até mesmo sem dor. Vem associado, dependendo da gravidade da dissecção, com síncope, com alterações cerebrovasculares, neurológicas, insuficiência aórtica e insuficiência renal. Por que isso acontece? Porque eu vou mostrar mais a seguir para vocês. A dissecção ela pode se manifestar de 3 maneiras, dependendo da localização e da extensão da dissecção. Então, se essa dissecção dissecar para as artérias carótidas, pode ter alterações neurológicas. Se dissecar e instabilizar o anel valvar aórtico, leva à insuficiência aórtica. Se a dissecção se estender para as artérias renais, leva à insuficiência renal aguda. Então, quais são os fatores predisponentes? Idade avançada, indivíduos hipertensos, mal controlados, sexo masculino, indivíduos que têm aterosclerose e portadores de doença do tecido conectivo, tá? Que é muito comum, coarctação de aorta, válvula aórtica bicúspide, uso de cocaína e gravidez. O que é a dissecção de aorta? A dissecção de aorta nada mais é do que a ruptura da íntima e a abertura de uma falsa luz no vaso. Todos vocês conhecem, existe a íntima, a camada média e a camada adventícia. Existe uma ruptura da íntima por um fator agressor ou pela fragilidade da própria parede da artéria, e o sangue ele segue 2 trajetos, o trajeto verdadeiro e o trajeto falso. Nesse trajeto falso, ele vai como que delaminando a artéria, fazendo a dissecção, e isso é que provoca essa dor intensa. Existem 3 tipos de dissecção de aorta, que foi classificada de 2 maneiras, a classificação de DeBake, a classificação de Stanford. A classificação que a gente usa mais é a classificação de DeBake. Por quê? Porque a 1 e 2, ela tem a origem, tem o início da dissecção na aorta ascendente, e a 2, a 1, ela se estende até a aorta torácica descendente, e a 2 se restringe apenas à aorta ascendente. E a classificação tipo 3
é aquela em que a dissecção ocorre após a artéria subclávia. Isso tem importância prognóstica e de tratamento, porque essas duas dissecções aqui são cirúrgicas. E essa dissecção aqui, atualmente, a gente trata com implante de stent. Esses são os sinais que você deve se preocupar quando for fazer o exame clínico de um paciente que chega com dor torácica no pronto-socorro e você está atendendo. Você vai auscultar o doente, você vê um sopro de ciência aórtica, você vê sinais de tamponamento cardíaco, você vê estase jugular, o paciente está hipotenso, em choque, rouco, disfagia, compressão da via cava superior, tem assimetria de pulsos. Geralmente, o eletro não apresenta nenhuma alteração, a não ser quando a dissecção envolve os ossos das coronárias, que aí você pode ter supra de segmento ST, inclusive. Você pede um raio-x de tórax, está lá o alargamento do mediastino, e você, na suspeita diagnóstica, você já solicita um eco e uma angiotomografia para fechar o diagnóstico. Então, aqui você vê, na emergência, paciente com dor torácica, importante, com irradiação para dorso, com sudorese, com palidez cutânea mucosa, você tem assimetria de pulso, pede um raio-x de tórax. Se tiver alargamento mediastino, alta probabilidade de dissecção de aorta. O diagnóstico é feito através do eco, que vocês observam a aorta, a luz falsa e a luz verdadeira, com o endotélio aqui dividindo. E a tomografia, senhores, observem aqui a linha de secção na aorta torácica descendente. O diagnóstico é feito através desses dois métodos. Aqui, novamente, só para ilustrar, vocês veem aqui a crosta da aorta, com uma dissecção aqui importante, e aqui no plano sagital, vocês observam a dissecção que começa na aorta ascendente e que vai até a aorta torácica, até a aorta descendente. Essa é uma DBAC tipo 2, que compromete a aorta ascendente e a torácica descendente. Como eu falei, o tratamento desse tipo de dissecção é cirúrgico, e o tipo 3, hoje a gente trata com stent. E, finalmente, nós vamos entrar na síndrome coronariana aguda, que é a mais prevalente e que todos devem ter muito cuidado quando estiverem diante de um paciente com dor torácica. A síndrome coronariana aguda, como eu vou falar mais tarde, ela faz parte, são um grupo de manifestações, são várias manifestações do mesmo problema. Ela se apresenta através de dor ou desconforto retroesternal, em aperto ou em queimação contínua, podendo ter irradiação para a região cervical anterior, ombros e braços, principalmente o esquerdo, e que tem o esforço físico e o estresse com fatores desencadeantes, e o repouso e o uso de nitrato sublingual como fatores atenuantes. É muito importante ter noção de todas essas características. A grande maioria das vezes, o exame físico ele é pobre, salvo quando você está diante de um paciente que tem uma complicação, que tem uma insuficiência mitral, que fez uma CIV pós-infarto, né? Aí você vai auscultar um sopro, sinais de insuficiência cardíaca, mas a grande maioria das vezes você não consegue, o exame físico é pobre. É importante, diante de um paciente com essa sintomatologia, você fazer um eletro e, após o eletro, marcador de necrose miocárdica, como eu vou falar mais tarde. Como é que é a apresentação da síndrome coronariana aguda? A síndrome coronariana aguda, ela é a principal manifestação da aterosclerose, que é um processo inflamatório da parede arterial, que se processa de maneira contínua e inicia a partir da terceira a quarta década de vida. Os senhores observem aqui que o vaso ele começa a fazer um remodelamento. Ele aumenta de tamanho para conter a placa de gordura que está se depositando abaixo do endotélio. Chega um determinado ponto
e que, por fatores desencadeantes, tabagismo, pico hipertensivo, estresse, essa membrana rompe e o sangue, em contato com o ateroma, promove a oclusão desse vaso, ou total ou parcialmente. Aí você tem o que a gente chama de síndromes isquêmicas agudas. Quando o indivíduo não tem essa manifestação e a doença evolui ao longo dos anos, ele vai apresentar um quadro chamado de síndrome coronariana crônica. É um quadro mais estável, que você tem a obstrução da luz, porém sem ruptura da placa. Na apresentação aguda, que é o que nos interessa aqui, você tem, então, a ruptura ou erosão da placa aterosclerótica com a formação de um trombo. Esse trombo ele pode ocluir totalmente o vaso, embolizar distalmente, ou pode ocluir parcialmente esse vaso. Daí várias formas de manifestação clínica das síndromes isquêmicas agudas, que eu vou falar mais tarde. Que é exatamente isso aqui. Você tem um indivíduo que chega na emergência com quadro de dor precórdia atípica, ele pode ter duas manifestações. Com o eletro mostrando elevação do segmento ST, quando você tem a elevação do segmento ST, quando você tem a oclusão total do vaso, você tem um infarto agudo do miocárdio, antigamente chamado de infarto Q. Quando você não tem a elevação do segmento ST, você tem duas formas de apresentação. O infarto sem elevação do segmento ST, antigamente chamado de infarto não Q, e a angina instável. O que vai diferenciar um do outro é que a angina estável não eleva enzimas, ou seja, não tem necrose miocárdica, e o infarto sem supra de ST, existe elevação de marcadores enzimáticos. Então, quando você está diante de um paciente que chega na emergência, uma suspeita de síndrome coronariana aguda, você tem uma dor definitivamente anginosa, você tem que dar prioridade a esse atendimento. Você precisa colher alguns dados da história, tempo do início dos sintomas, porque é importante que a gente vai ver no tratamento, quanto mais precoce você definir o tempo da dor, do início da dor, mais você vai ter condição de implementar um tratamento, por exemplo, no indivíduo que tem supra de ST. Se esse indivíduo chega com menos de 6 horas, ele tem um atendimento, ele tem uma logística de atendimento diferente. Padrão da dor: aperto, peso, queimação, pontada, localização, intensidade, enfim, duração. Você faz uma anamnese para tentar caracterizar esse indivíduo. Obtém a pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, faz a ausculta cardíaca, vê se ele está em insuficiência cardíaca, se tem algum sopro, se tem congestão pulmonar, palpa os pulsos, vê se estão simétricos, avalia o risco desse indivíduo ter uma doença coronária, idade, sexos, quais são os fatores de riscos associados, se ele tem cirurgia cardíaca prévia, se tem infarto prévio, se fez angioplastia prévia. Então, você estima o risco desse indivíduo. E aí, após tudo isso, concomitante a tudo isso, você faz um eletro. Esse eletro é que vai justamente definir que caminho nós vamos seguir no tratamento desse paciente. Existem 3 possibilidades do eletro. Esse eletro tem um infarto agudo com supra do segmento ST, tem um infarto sem supra do segmento ST e tem um eletro normal ou quase normal. Existe uma quarta variante, que é o bloqueio de ramo esquerdo, que é uma coisa bem específica e eu preferi não comentar. Então, quando você tem um indivíduo com uma dor provavelmente anginosa, definitivamente anginosa, e que tem um eletro desse aqui, que você observa em D1, D3 e AVF, um supradesnível no segmento ST, com infra em V1 e V2, você tem aqui um infarto inferior clássico. Esse indivíduo ainda tem parede dorsal, ainda tem
V6 e V5. Então, esse indivíduo não tem dúvida que ele tem um infarto com supra de ST. Esse indivíduo não precisa de mais nenhum exame. Esse indivíduo precisa saber, você fez a tua anamnese, você definiu que ele tem menos de 12 horas do início da dor, que ele está com os sinais vitais preservados, ele não está em choque cardiogênico. Esse indivíduo tem que ir ou para angioplastia primária ou para trombólise, para abrir essa artéria, que a artéria está fechada. Diferente desse paciente aqui, ele tem, o eletro dele tem uma alteração de repolarização, tem uma onda T positiva e negativa, que a gente chama de plus-minus, em parede anterior. Esse eletro é clássico, ele é sugestivo de suboclusão da artéria descendente anterior. Então, você está no pronto-socorro com um paciente com uma dor provavelmente ou definitivamente anginosa, com um eletro desse aqui, esse indivíduo tem uma síndrome isquêmica aguda de alto risco. A gente só não sabe se ele tem um infarto ou não, que vai ser definido através das enzimas. Mas esse paciente não pode sair do hospital, não pode sair da unidade doutorácica, ele tem que ser internado, tem que ser abordado, tem que ser medicado. E tem esse paciente que tem um eletro praticamente normal, mas tem uma dor provavelmente anginosa ou com suspeita, a dor típica. E aí? Esse paciente, você tem que levar em consideração a clínica. Então, esse paciente tem que ficar na observação na unidade doutorácica e colher as enzimas cardíacas. Portanto, meus amigos, é importante a gente ter noção de todas essas características. A dor torácica ela pode se manifestar no ponto de vista cardíaco, no ponto de vista vascular, no ponto de vista pulmonar, no ponto de vista gastrointestinal, músculo-esquelético, infeccioso, o herpes zoster, síndrome do pânico. Então, é importante que o médico tenha noção dessas características da dor. E, para terminar, eu gostaria de colocar à minha disposição, aqui são os locais onde eu trabalho no Hospital Universitário da Presidente Dutra, no Carlo Maciel, no Procárdio, aos estudantes do SEUMA, para que possam, dentro do possível do nosso tempo, estamos à disposição para orientá-los em alguma solicitação. Obrigado. Boa noite de novo. Doutor, a gente teve 2 perguntas que estão aqui. Vai, Melissa, tua vez. Boa noite, gente. Vocês entenderam tudo? Eu tentei ser o mais simples possível. Gente, eu amei. Eu queria ter tido essa aula quando eu tive dor torácica nos períodos passados. Boa noite, gente. Vocês tenham gostado. Boa noite, doutor Mauro. Eu sou Melissa Clementino, eu sou vice-diretora científica da Lacardia. Um prazer estar aqui nessa aula, que foi maravilhosa, por sinal. Você é neta da Dulce Clementino. A gente teve 2 perguntas. Sabia que eu sou a minha... Eu mesma. Então, uma das nossas perguntas, a primeira delas foi: por que a dissecação da aorta tem fator de risco no sexo masculino? Então, o que acontece é o seguinte, o homem ele tem a prevalência da aterosclerose maior do que a mulher, né? Então, em virtude disso, o homem desenvolve mais aterosclerose e, por conseguinte, mais dissecção, entendeu? Eu estou olhando aqui qual é a relação do COVID com o TEP. O COVID é uma doença inflamatória viral, né? E ele provoca em determinadas pessoas uma reação inflamatória. E essa reação inflamatória, ela desencadeia trombose. Diferentemente da embolia pulmonar tradicional, que é um trombo que sobe, a embolia pulmonar do COVID ela é intrapulmonar, entendeu? Então, uma das causas de morte do COVID é a embolia pulmonar maciça.
Porque a inflamação acontece e emboliza para todas as artérias pulmonares. Por isso é que um dos tratamentos que você faz é usar heparina. Você dosa o dedímero dos pacientes com COVID. Se esse dedímero estiver subindo muito, é um sinal de que ele está trombosando, e aí você faz a heparina para dissolver esse coágulo. Deixa eu ver se tem outra aqui. No caso, no caso, teve só uma outra pergunta que é em relação mais ao limite, né? Porque agora só estão aceitando 100 pessoas e a gente teve bem mais. Muita gente estava pedindo para participar. Eu e Melissa, a gente estava respondendo rapidão no Instagram. A gente agradece a presença de todos. E a gente, obviamente, vai tentar contornar esse problema nas próximas, porque a gente realmente estava desavisada. E aí a gente ficou até assim, meu Deus, queríamos muito que tivesse mais gente. Então, Beatriz, se eu imaginasse também que seria um número maior... A gente não tinha noção, nem a gente. Então, na próxima aula, a gente faz um link direto com o YouTube, porque aí fica aberto no YouTube para quem não conseguir entrar na sala de aula, tá? Porque geralmente dão umas 60, 70 pessoas, aí a gente realmente não tinha noção que ia dar mais do que 100, acho que ia dar umas 200 pessoas se a gente deixasse. O mais importante, Ana e Melissa, é o seguinte: é importante vocês terem noção que a dor torácica ela é um diagnóstico extremamente clínico. Aqueles detalhes da anamnese, do exame físico, entendeu? Você caracterizar a dor, sabe? Perguntar para o paciente como é que é a dor, ela vai para onde, você sente além da dor, sente alguma outra coisa, você sente náusea, sente vômito, entendeu? Então, acho que isso é importante, porque quando você está diante de um paciente com dor torácica, você percebe nitidamente o sofrimento, porque a dor é muito importante, entendeu? Então, assim, essa mensagem que eu quero passar para vocês. Anamnese, converse com o doente, pesquise, tenha em mente aquele diagnóstico diferencial que eu falei. E o mais importante é ter noção dessas 4 afecções principais. Eu falei muito superficialmente, a gente não falou de tratamento, porque é uma coisa que não cabe agora. Mas, assim, se vocês tiverem noção das síndromes coronarianas agudas, o infarto com supra, o infarto sem supra, a angina instável, a dissecção aguda de aorta, o trombolismo pulmonar e o pneumotórax hipertensivo, são as afecções mais graves que existem na medicina. Então, é o que leva o indivíduo a óbito. Então, se vocês estiverem, na vida de vocês, estiverem diante de uma situação de dor torácica, vocês se lembrarem, poxa, essas 4 eu tenho que, pelo menos, ter noção de que, né, eu tenho que afastar essas 4 possibilidades. Porque as outras são graves, mas essas 4 são na minha avaliação, as mais importantes de você reconhecer, porque você salva a pessoa. Né? Você salva a pessoa. O pneumotórax hipertensivo é muito simples de você salvar. Você faz uma punção no tórax e você salva. A embolia pulmonar é uma das causas mais frequentes de morte súbita e mal diagnosticada, porque as pessoas não pensam no diagnóstico. A dissecção aguda de aorta também é uma coisa extremamente... não é comum, mas muita gente come bola porque não lembra da doença. Tá certo? E a mais comum, que é o infarto agudo do miocárdio, muitas vezes a pessoa sente a dor no peito, em casa, e não vai para o hospital porque acha que não é nada. Entendeu? E aí perde a oportunidade de fazer o tratamento. Sim. Mais alguma pergunta? Não, aí no caso, só para deixar avisado que a gente vai disponibilizar a gravação, possivelmente no nosso canal do YouTube, para justamente contornar esse problema, porque muita gente pediu. E a gente queria agradecer imensamente, doutor Mauro. O senhor teve uma aula, foi excelente. A gente não tem palavras para agradecer a sua aula. Muito obrigada. Eu também queria agradecer, não só em nome da Lacarte, mas em nome de Kaline, que ela infelizmente teve um problema familiar e não pôde estar aqui presente na aula. Mas agradecer tanto quanto a diretoria científica da Lacard, em nome de Kaline, meu nome. E é isso. Muito obrigada. A aula foi ótima. Espero que todo mundo tenha gostado. A gente está à disposição. Obrigado. Obrigada. Obrigada.